Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo. Estamos começando uma série sobre algumas frases, algumas expressões religiosas que nós muçulmanos repetimos religiosamente, diariamente. Essas frases todo muçulmano fala, todo muçulmano repete, todos os dias. Mas a questão não é repetir. A questão não é memorizar, decorar. A questão é o que eu estou falando? O que você está repetindo? Qual é o significado de tudo isto? Então, vamos falar sobre umas frases aqui que com certeza você conhece. Mas onde que está fundamentado isto no Alcorão, no ensinamento do profeta Muhammad? Qual o seu conceito? Qual a sua definição? Vamos fazer hoje? Vamos falar sobre as frases Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ila hawla wa la quwwata illa billah. Vamos falar sobre isso e mais um pouco. Vamos começar? Então, Subhanallah. A nossa frase de hoje é Subhanallah. Com certeza você já ouviu essa expressão todos os dias. Todo dia você entra nas redes sociais, aparece alguém, Subhanallah. Você escuta essa expressão na mesquita, Subhanallah. As pessoas falam, olha, tem que falar depois da oração 33 vezes, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tem pessoas que têm o masbah, aquele, né, Subhanallah. O que é o tasbih? O que quer dizer o Subhanallah? Você sabe o que está falando? Você compreende, entende aquilo que está repetindo? Ou será que Deus mandou para as pessoas seguirem uma religião, tem certos rituais, tem certos códigos, tem certas frases, rituais e momentos? Será que isso é um código? Será que isso é um mantra? Qual é o significado de Subhanallah? Alguém sabe? Bom, vamos ver o que quer dizer Subhanallah. Bom, primeiro. É traduzido em português, Subhanallah, como glorificado seja Deus. Subhanallah é traduzido como glorificado seja Deus. Usam essas traduções, esse significado, o professor Hilmi Nasser na sua tradução do Alcorão, e o professor Samir Al-Haik, eles também usam a palavra como glorificado seja Deus, tá? Mas, eu te pergunta para quem está ao seu lado, o que significa glorificado? Vamos entrar então, o que quer dizer glorificado? Tá, glorificado, subhana, o que quer dizer glorificado? Foi traduzido assim. Nunca te perguntou por que foi traduzido assim? Tá. Quando nós queremos saber o significado de uma palavra, nós procuramos quem? O dicionário, não é? O dicionário. Gente, é importante. Essa palavra árabe, temos que compreender qual é o conceito dela em árabe. Como que essa palavra subhana era compreendida, entendida em árabe na época da revelação do Alcorão. Não adianta a pessoa ficar procurando o que quer dizer Subhanallah hoje pelos árabes imigrantes que vieram para o Brasil há 40 anos atrás. O que eles entendiam de Subhanallah? Entendeu onde eu quero chegar? Não, nós vamos pegar a palavra Subhanallah, o tasbih, que é glorificado, como foi traduzido, como que os árabes, na época em que o Alcorão foi revelado, usou essa palavra Subhana. Ela era utilizada pelos árabes pré-islâmicos de que forma? Porque o Alcorão foi revelado em idioma árabe, não no idioma árabe de hoje, o idioma árabe de 1400 anos atrás, mais, né? Então, como que essa palavra Subhanallah era conhecida pelos árabes na revelação, quando na época do profeta? O Corão fala Subhanallah, como que as pessoas entendiam essa palavra, tá? Bom, vamos pegar a palavra Subhanallah. Vamos ver em português, como eu disse, quando nós queremos saber o significado de uma palavra, nós recorremos a quem? Um dicionário. Com certeza você conhece algum dicionário da língua portuguesa, não conhece? Sabe um dicionário da língua portuguesa? O mais famoso de todos qual é? O Aurélio. Tudo bem, né? Mas tu sabe qual foi o primeiro dicionário da língua portuguesa? Vou botar o óculos, tá?
Sabe qual foi o primeiro dicionário da língua portuguesa? Não sabe. Mas como que tu não sabe, cara? Como que tu não sabe qual foi o primeiro dicionário da língua portuguesa, cara? Mas vai estudar, vai pesquisar, cara. Mas tu não sabe. Meu, é o vocabulário português com Z e latino. Vocabulário, vocábulo português e latino. Escrito em 1612 pelo padre Rafael Blutot. Como é que tu não sabe qual foi o primeiro dicionário da língua árabe português, cara? Mas o dicionário que todo mundo conhece, em português, é esse aqui, ó. Olha o tamanho desse. O Aurélio. O Aurélio é o primeiro. Não, foi o primeiro. Esse Aurélio é a primeira. Tu sabe qual foi a primeira edição? Quando foi a primeira edição do Aurélio? Ah, vai dizer que tu não sabe. Ah, não acredito, cara. Tu quer falar dos outros, não sabe? 1975, cara. Foi o primeiro edição do Aurélio, tu não sabe. Tudo bem. Vamos abrir glorificado. O que quer dizer a palavra glorificado em português, primeiro? O Aurélio, não, tudo bem, já morreu, tu sabe, né? Olha só, no Aurélio fala o seguinte, ó, gloriar, tá? Glorificante, glorificar, glorificar. Prestar glória ou homenagem, dar glória, honrar, né? Isso quer dizer o glorificar, dar glória. Mas o que é glória, cara? O que é glória? O que é glória? O Aurélio fala glória a Deus no céu, parte, né? Eita, glória. Fama adquirida por ações extraordinárias, feitos heróicos, grandes serviços prestados. Sua eleição encheu de glória a família. Bom, não é o assunto, cara. Não foge do assunto. Glorificado, tá trazendo em português. Mas em árabe, subhana, em árabe, os árabes compreendem o idioma árabe da seguinte forma. Assim, olha. O verbo sabbaha, passado, glorificou. O presente, e o sabbihu, glorifica. E o transitivo direto. Subhana, glorificado seja, né? Então, glorificado seja até um dicionário árabe aqui, ó, de um homem grande, vamos chamando Feiruz Abadi. Vai dizer que tu não sabe quando que faleceu Feiruz Abadi também, né? Fica até quieto. Em 1817 do calendário islâmico. Ele tem um dicionário árabe, escreveu, são sei lá quantos volumes, tô no volume 2 aqui, que ele fala que é o Subhana em árabe, né? Agora falando sério, significa, até eu anotei aqui, ó, Subhanallah significa isentar. Sabe o que significa Subhana em árabe? Isentar, livrar, negar qualquer falha ou defeito a Deus. Então, quando a pessoa fala Subhanallah, glorificado seja Allah, ele está falando que Allah está livre de defeito, está isento, livre de falha e defeito, ou de qualquer coisa que não seja conforme a sua grandeza, majestade, senhorio e sabedoria. Que bonito! Aqui um homem chamado Al-Isfahani, o livro também que ele explica explica as palavras corânicas. Ele fala que Subhanallah quer dizer isso. Quando a pessoa fala Subhanallah, está dizendo que glorificado seja Deus, quer dizer que Allah está isento, livre de qualquer falha em defeito. Ou Allah está livre, quando fala Subhanallah, quer dizer Allah está livre de qualquer defeito ou falha. Por quê? Porque ele é majestoso, ele é grandioso, ele é todo-poderoso, ele é sapientíssimo. Allah está livre de defeito e falha. Quando você fala Subhanallah, você está dizendo que essa é uma interjeição, que Allah está livre de defeito. Allah próprio, olha só que bonito o Raghib Asfahani fala. Allah subhanahu wa Raghib Asfahani, que século que ele é do século morreu no 502 do calendário islâmico, do ano 110, 118 do calendário cristão, né? Ele fala o seguinte, o Raghib Asfahani, esse grande cientista estudioso do Alcorão, ele fala, quando a pessoa fala Subhanallah, que ela está exaltado, glorificado seja, Allah está livre. O seu nome, ele próprio, Allah próprio, está livre de defeito, falha, erro, qualquer coisa que atinja a sua grandeza e majestade. Allah está livre
de qualquer... Você isenta e livra Allah de qualquer falha e defeito. Ele próprio. 1. 2. Tudo aquilo que Allah informou dos povos passados e aquilo que Allah informou daquilo que será no dia do juízo final, Allah não tem defeito naquilo que ele informou e nem naquilo que ele informou do passado e no futuro. Ou seja, quando você fala subhanallah, você está querendo dizer também tudo aquilo que Allah falou no passado, sobre o passado e para o futuro é verdade. Por quê? Porque ele é perfeito. Entendeu? Quando você fala subhanallah, você está querendo dizer tudo aquilo que ela ordenou para fazer ou para não fazer é verdade. Por quê? Porque Allah é livre, isento de qualquer falha e defeito. Quando você fala subhanallah, está dizendo que tudo aquilo que Allah mandou, decretou de coisas boas ou ruins que aconteçam com as pessoas, com a humanidade, o destino, significa que Allah está livre e isento de qualquer falha. Então, subhanallah é uma interjeição, cara. Subhanallah é você dizer que Allah é glorificado. O que quer dizer glorificado seja Allah? Que Allah está livre. A sua glória, sua grandeza, Allah está livre de qualquer defeito e falha. A perfeição completa exclusivamente a Allah. Quando Allah ordena, proíbe, informou a recompensa de algo, ou falou sobre o paraíso, sobre o inferno para os passar, é verdade, porque Allah está livre de qualquer defeito ou falha. Ele é louvado, subhanahu wa ta'ala. Allah é completo, perfeito, sapientíssimo, né? Então falamos sobre o subhanallah, mas essa frase subhanallah, quantas vezes ela foi mencionada no Alcorão? Você sabe? Foi mais de 60 vezes, mais de 70 vezes mencionada no Tomar um cafezinho. Né? Você sabia que 6 suratas do Alcorão começaram com a palavra subhana? Surata 17 começa com subhana. A surata al-Hashr, qual é que é a surata al-Hashr? Que número que ela é? Chamada surata do desterro. É a surata número... Surata al-Hashr, do desterro. Surata número 59 começa com a palavra, um verbo subhana. Não subhana, mas o verbo glorificou, entendeu? A palavra, a surata número 61 começa com glorificou. A surata da sexta-feira, número 62, começa com o verbo presente e glorifica. E a surata do Altíssimo, que número que é a surata do Altíssimo? A surata número 87 começa com o verbo imperativo glorifique, né? Então, o Alcorão menciona a palavra subhana mais de 60 vezes, né? Primeira coisa, Allah, olha os níveis, olha os graus de glorificação, o Alcorão. Allah subhana, Allah glorificou. Você escuta a palavra Allah subhanahu wa ta'ala, mas o que quer dizer subhanahu wa ta'ala? O que quer dizer subhana? Subhana quer dizer glorificado seja. Então quando os muçulmanos falam Allah subhanahu wa ta'ala, né? Allah, Deus, subhana quer dizer glorificado seja ele. Tá? Allah subhanahu, glorificado seja. Ele glorifica a si mesmo. Na Surah número 17 ele fala subhana, glorificado seja aquele que transportou o seu servo da mesquita de lá, da mesquita sagrada até a mesquita de Aqsa, né? Surah 17, primeiro versículo. Allah, ele glorifica a si mesmo. Você imaginou? Deus glorifica a si mesmo. Segundo, nível de glorificação a Deus. Você sabia? Os anjos. Os anjos glorificam Allah, fazem um tasbih. Tasbih é o ato de glorificar, é o ato de falar subhanallah. Tasbih é o ato de falar subhanallah, tá bom? Os anjos glorificam Allah, sabia? Surata 40, versículo 7. Os anjos, Deus fala no Corão, e aqueles que carregam o trono de Allah. E quem está ao seu redor do trono de Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, glorificam o seu Senhor em louvor. Os anjos glorificam Allah ao redor do trono. Na Surata 41, versículo 38, فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. E aqueles que estão diante de seu Senhor glorificam a Ele de dia e à noite, de noite e de dia. E Allah fala no Alcorão, Surah 37, versículo 165, 165, وَإِنَّ لَنَحْنُ
يُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَمُسَبِّحُونَ. Surah 37, versículo 165, os anjos, Deus fala sobre os anjos, que os anjos dizem, e nós ficamos em fileiras glorificando Allah. E outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que não há no céu o espaço de um palmo, minha mãozinha pequena, mas tudo bem, de um palmo no céu, sem que não esteja um anjo curvado, prostrado, dizendo Subhanallah. Então, os anjos, as maiores criaturas de Deus, eles glorificam a Allah ao amanhecer, ao anoitecer, de dia e de noite. Tem anjos que foram criados somente para glorificar Allah. O tasbih, o ato de falar Subhanallah pelos profetas. O profeta Zacarias, sabe quem é o Zacarias? É o pai do profeta João Batista. O profeta Zacarias, o Zacarias, ele era tio da Virgem Maria, né? Na Surah 19, versículo 7, fala o seguinte: فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. E Allah revelou para eles, os profetas, para que glorificassem a Allah ao amanhecer e ao anoitecer. O profeta Jonas, por exemplo, na Surah número 37, fala, quando ele foi engolido pela baleia, fala na Surah 37, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Se Jonas não contasse, não era entre os que glorificavam Allah, teria permanecido na baleia até o dia do juízo final. Então os anjos glorificam Allah. Primeiro, Allah glorifica a si mesmo. Os anjos glorificam Allah. Os profetas glorificam Allah. Né? Allah ordenou o profeta Muhammad a falar Subhanallah. Por exemplo, vê Surah 15, versículo 98, Allah fala para o profeta Muhammad: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ. Glorifique em nome de teu Senhor. Glorifique o nome de teu Senhor. E fala no outro surata: وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Glorificai ele por noite, durante a noite. Surata número 110. 110. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Glorificai o nome de teu Senhor. Então Allah mandou o profeta glorificar Allah. Allah mandou os crentes glorificarem a ele. No Corão, na surata número 33, versículo 42, fala o seguinte: glorificai-o ao amanhecer e ao entardecer. E fala: glorificai Allah, teu Senhor, glorificai o nome de teu Altíssimo, glorificai o nome Todo-Poderoso. Ou seja, Allah, ele é glorificado, ele deve ser glorificado nos céus e na terra. Mas não termina aí. Você sabia também que as criaturas, os animais, as montanhas, as árvores, os objetos inanimados, eles glorificam Deus? Isso tu não sabia, né? Isso não tinha como saber. Mas tem como saber, sim, se você ler seu Corão e ficar sabendo. Vou ter até os óculos para falar para ti. Você sabia que além de Allah glorificar a si mesmo, além dos anjos glorificarem Allah, além dos profetas, além de Deus ter ordenado que os crentes glorificassem a Allah, você sabia que os animais, os objetos inanimados, os céus e a terra, as montanhas, as árvores glorificam a Allah? Surata 17. Eu vou abrir aqui para você a tradução do Seven Haik. Surata 17, versículo 44. Surata 17, versículo 44. O que fala aqui? Olha só. Os 7 céus e a terra e tudo quanto neles existem glorificam-no. Nada existe que não glorifique os seus louvores. Nada existe que não glorifique seus louvores. Porém, não compreendeis as suas glorificações. Allah fala no Corão que os 7 céus, a terra, tudo que existe entre ambos, não há nada que não glorifique Allah. Porém, لا تفقهون تسبيحهم. Porém, vocês humanos não entendem, não compreendem a forma que tudo isto glorifica o seu Senhor. Vamos ver a outra tradução do professor, que Allah tem misericórdia dele, Hilmi Nasser. Vamos ver a tradução dele.
fala o seguinte: os 7 céus e a terra e o que neles existem glorificam-no, e não há coisa alguma que o não glorifique, mas vós não entendeis sua glorificação. Surata 17, versículo 44. Pois é. Na surata número 38, versículo 18, 38, versículo 18, fala o seguinte. Eu vou abrir aqui o Corão, que eu não estou tirando da minha cabeça. Não, Deus me livre. 38, versículo 18. Olha só o seguinte. Fala sobre o profeta Davi, em árabe Daúd. Olha só. Em verdade, submetemos-lhes as montanhas, para que com ele nos glorificassem ao anoitecer e ao amanhecer. Deus fala que as montanhas glorificavam Allah junto com o profeta Davi. Não tem os Salmos de Davi? Então, os Salmos, que nós acreditamos, é um livro revelado por Deus ao profeta Davi. Lá tem certas glorificações, muito bonito, eu recomendo. Olha só, Surata 38, versículo 18, fala o seguinte, que Allah, as montanhas glorificavam a Allah junto com o profeta Davi. Agora na Surata 24, tem outro versículo, fala o seguinte, por acaso não saiba, por acaso você não percebe, que glorifica a Allah quem está nos céus e na terra. Quem é que está nos céus? Os anjos. E na terra, os humanos. E os pássaros também glorificam a Deus. Cada um, kullun qad alima salatahu. Cada um sabe a sua forma de glorificar Allah. Allahu Akbar. Ou seja, meu querido, tudo que há nos céus e na terra glorificam a Allah. Tudo que há nos céus e na terra glorificam a Allah, subhana. A palavra subhanallah no Corão também é como uma interjeição. Na Surata 2, e disseram, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا subhana. E no Corão fala, e disseram, o Clemente teve um filho, daí vem a frase, glorificado seja. Não teve filho. E outro versículo fala, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ. Se tivesse outros, Surata 21, se tivesse outros deuses, em vez de Allah, a terra teria sido corrompida. Daí vem a frase, subhana, glorificado seja. Então, a palavra subhanallah no Alcorão emprega também como uma interjeição sobre aquilo que não tem a ver com a grandeza e majestade, unicidade, senhorio absoluto de Deus. Por exemplo, no outro Surata número 52 fala o seguinte, Am lahum alihatun ghayrul, ou eles têm outros deuses em vez de Allah, devem o segundo versículo, subhanallah, glorificado seja Allah, daquilo que lhe atribuem. Os humanos atribuem parceiros a Allah, atribuem que Deus tem sócios, que Deus tem esposa, pai, filho, mãe, tio. As pessoas atribuem inúmeras coisas a Allah. O que o muçulmano fala? Subhanallah, glorificado seja Allah. Allah não tem nada a ver com isso daí. E o versículo fala, subhanallah amma yushrikun, glorificado seja Allah acerca daquilo que lhe atribuem. Então a palavra subhanallah é também uma interjeição. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quem me acompanha aqui no meu canal, fique sabendo que nós muçulmanos falamos subhanallah 33 vezes após as orações, porque o profeta Muhammad disse que quem fizer falar 33 vezes, não vai me perguntar, Sheikh, por que é 34, não é 32? Pode fazer se quiser, não tem problema. Mas quem falar subhanallah 33 vezes, alhamdulillah, vou falar depois, Allah perdoará seus pecados, suas falhas, mesmo que essas falhas sejam do tamanho, quantidade das espumas do mar. E o profeta dizia para não dormir sem falar 33 vezes subhanallah e outras frases também. Ou seja, em qualquer interjeição, em qualquer coisa assim, não, peraí, não é assim. As pessoas falam, por exemplo, assim no Brasil, Deus escreveu certo por linhas tortas. Você fala o quê? Subhanallah. Deus está isento, livre de comparação com coisas assim. Quando a pessoa fala assim no Brasil, cara, será que o mundo, essa pandemia, o mundo vai acabar, o final dos tempos, fala, subhanallah, glorificado seja Deus.
Então, uma interjeição. Quando o muçulmano fala o nome de Deus, ele falou que é Subhana, glorificado seja. Qualquer coisa assim que você observa, escute e vê que é falta de conhecimento e ignorância sobre aquilo, sobre Deus, sobre sua prudência, sua sabedoria, fale o que? Subhanallah. Agora você entendeu o que quer dizer Subhanallah? Então, no próximo vídeo, se você gostou, compartilhe. Se não gostou, também compartilhe e vaza. Mas, no próximo vídeo, falando sério, no próximo vídeo, eu vou falar sobre Alhamdulillah. Compreendido? Agradeço, desculpa por demorar o vídeo. O próximo será mais curto. Subhanallah. Subhanallah. Entendeu agora? O que quer dizer Subhanallah? Então repita. Subhanallah. Subhanallah. Outra coisa, peraí, não terminou. O último hadith do Sahih al-Bukhari fala o seguinte: Kalimatan, repita comigo, Kalimatan, duas frases. Habibatan ila Rahman, são queridas para o Clemente. Leves na língua e pesadas na balança no dia do juízo final. É Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Agora você já sabe, quando você estiver rezando, quando você fala Subhana, glorificado seja meu Senhor todo grandioso. Você põe a testa no chão, você fala o quê? Subhana Rabbi Allah Allah. Glorificado seja meu Senhor, o Altíssimo. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. E obrigado. Até o próximo vídeo. Assalamu alaikum.